Vamos resolver alguns exercícios de vestibular sobre atomística e ligações químicas. O primeiro exercício, da Federal Rural do Rio de Janeiro, o íon ferro 2+, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio, é falado. Veja, ele possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. Lembre-se aqui que você está lidando com um átomo oxidado que já deu elétrons, porque ele é positivo. Quantos elétrons ele deu? 2, porque tem duas cargas positivas. Ele tem 24 elétrons desta forma, ou seja, quando ele era átomo, antes de dar elétrons, ele tinha 2 elétrons a mais, tinha 26 elétrons. Quando nós pegamos o átomo neutro, o que ele tem de elétrons, ele tem de prótons. Então, seu número de prótons é 26. Sabendo-se que o número de prótons é o número atômico, então esse cara tem número atômico 26 e, conforme o exercício diz, número de massa 56. O que é o número de massa? É a soma de prótons e nêutrons que o cara tem lá no núcleo. Se ele tem 26 prótons, para obter uma soma que dê 56, faltam 30. Esse é o número de nêutrons que ele tem, 30. Portanto, número atômico 26 e número de nêutrons 30 é a resposta do exercício, é a letra A. Universidade de Alfenas traz o segundo exercício. Sobre partículas que constituem um átomo, o que se pode afirmar? De todas as afirmações aqui, veja a letra C. Praticamente os prótons e os nêutrons é que são responsáveis pela massa do átomo. Veja, o que você tem que saber sobre o átomo? Dentro, lá no meio dele, no núcleo, ele tem prótons e nêutrons como partículas principais. São as partículas que dão massa para o átomo. Ao redor do núcleo, giram os elétrons na eletrosfera. Elétron tem massa desprezível, não interfere na massa do átomo. A massa do átomo está concentrada no seu núcleo, como foi provado pelo experimento de Rutherford. Veja então que a letra C é a resposta do exercício 2. Vamos agora no exercício 3, que vem da Universidade de Alfenas, Minas Gerais. Abaixo estão relacionados alguns números atômicos. Assinale a alternativa que corresponde ao número atômico de um elemento que possui 3 elétrons na última camada, no último nível, no nível de valência. Lembrando você, valência, porque é lá que ocorre a ligação química. E valência é um termo que na química está ligado com ligação química. Olha, aqui, veja, se você está lá no vestibular, você vai ter com certeza acesso a uma tabela periódica. Hoje qualquer concurso, mesmo concurso para professor universitário, dá uma tabela periódica. Ninguém mais fala em decorar a tabela, porque é um negócio absurdo realmente. Se você vai ter uma tabela, você vai buscar na tabela quem é o elemento químico que tem um número atômico aqui, entre esses números atômicos, quem é o elemento químico que vai estar na família 3A. Por quê? Porque o número da família, quando o cara é de família do tipo A, nos indica o número de elétrons da última camada. Então você iria observar quem dos caras que tem esses números atômicos está na família 3A. E você já ia ter a resposta. Outra maneira é você lembrar que o número atômico, ele te dá o número de prótons. Você sabendo o número de prótons, consequentemente você tem o número de elétrons e o
Se você estiver lidando aí com o átomo no estado neutro, que é a situação aqui, ele está falando, né, qual é o elemento que possui 3 elétrons. Então, quando ele fala elemento, ele está querendo se referir ao átomo no estado neutro. O exercício 4, que caiu na Universidade Católica do Distrito Federal. Em relação ao cloreto de prata, a GCl, pode-se afirmar que o tipo de ligação existente entre prata e cloro é, veja, prata é um metal. Você deve sempre ter uma tabela na sua mão na hora que você estuda, até porque, como eu já te falei, qualquer vestibular vai te dar a tabela periódica. Tá? Considere a tabela sua aliada desde já. Você, olhando a tabela, vê que a prata é um metal. Todo metal quer dar elétron. O cloro, olhando a tabela, você vai ver que ele é um ametal. Ametal quer sempre receber elétron. Então você tem aqui um cara que quer dar com um que quer receber. Como você pode conferir na nossa aula aí sobre ligações químicas, que tem até musiquinha para você decorar, quando um quer dar e contra um que quer receber, a ligação é iônica, então o composto AgCl é um composto iônico. Resposta letra D. Federal Rural do Rio de Janeiro de novo, trazendo o exercício número 5. Ao compararmos algumas propriedades periódicas, podemos afirmar que a opção que apresenta apenas substâncias de caráter covalente é... Aqui o cara fala de propriedade periódica, porque assim, propriedade periódica é aquela que varia com periodicidade. E como a tabela periódica também é uma tabela que coloca os elementos em periodicidade, né, de maneira que repetem propriedades, então as propriedades periódicas elas podem ser verificadas olhando para a tabela. Elementos que estão na mesma família, por exemplo, têm propriedades muito semelhantes. Elementos que estão para o mesmo canto ou na mesma altura da tabela periódica vão apresentar propriedades semelhantes também. Esse é um assunto que veremos em uma aula específica. Agora veja bem, para você saber se uma substância tem caráter covalente, iônico ou metálico, você precisa apenas do seguinte: você precisa olhar os elementos que compõem aquela substância, ver se o que tem ali, entendeu? Como no exercício anterior, metal quer dar elétron, a metal quer receber elétron. Então você tem que olhar para os elementos e ver o tipo de ligação que ocorreu. Aqui nós estamos buscando apenas substâncias covalentes. Covalente quer dizer o mesmo que molecular. Então, uma substância molecular é formada por ligação molecular. Todos os átomos envolvidos, eles receberam elétron. Porque a ligação molecular é quando ambos os átomos querem receber elétron. Aí eles compartilham. Que átomo que quer receber elétron? O hidrogênio, que você tem que decorar aí na sua cabeça. Ele deseja receber um elétron. E também os ametais. Então você está aí com a sua tabela periódica na mão, verifique. Olha aqui a letra C. Hidrogênio quer receber. Oxigênio é ametal. Os dois querem receber ligação molecular ou covalente. O primeiro composto é covalente. Carbono com oxigênio. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Para todos os casos que a gente estuda no ensino médio, ele quer receber 4 elétrons. Assim como o hidrogênio, eu diria para você, é um caso para você decorar também. Tá? Carbono deseja receber 4 elétrons. Oxigênio, a metal quer receber. Os dois querem receber ligação covalente. Hidrogênio quer receber. Só tem hidrogênio. Entre átomos de hidrogênio, os dois querem receber ligação covalente. Então a resposta é a letra C. Nós costumamos usar o termo covalente quando a gente quer se referir a substâncias formadas por moléculas grandes, muito grandes para o normal da química. Como por exemplo, se a gente falar do diamante, que é considerado uma única molécula gigantesca. Então, quando a gente fala de moléculas discretas, formadas por poucos átomos, a gente evita falar que a substância é covalente, a gente fala que a substância é molecular. Tá? Tome esse cuidado. A Universidade de Fortaleza, Ceará, nos traz aqui uma pergunta
sobre as moléculas de hidrogênio, oxigênio e metano. São todas polares, etc. Qual é a resposta? Veja, a polaridade ela só pode ser verificada quando a gente analisa a estrutura molecular das substâncias. Mas quando a molécula é simples, fica fácil. Por exemplo, H2, são dois hidrogênios ligados entre si. Ninguém vai puxar mais para o seu lado o par de elétrons. Então aqui, molécula apolar. Se você só tem dois átomos e eles são iguais, né, são do mesmo tipo, do mesmo elemento, a molécula será apolar, porque ninguém vai puxar os elétrons para o seu lado. Então a resposta A já está fora de circulação. Alternativa B. Apresentam apenas ligações covalentes simples. Veja, o oxigênio, por exemplo, ele é formado entre dois átomos de oxigênio. O oxigênio é um elemento da família 6A. Cada átomo tem 6 elétrons na última camada. Quem tem 6 elétrons na última camada quer fazer o quê? Quem tem mais que 4 elétrons quer receber. Receber o que falta para completar 8. Então o oxigênio ele quer receber 2 elétrons. Cada oxigênio aqui quer receber 2 elétrons. Então aqui o que existe? 2 átomos de oxigênio que fizeram 2 ligações entre eles. Há uma ligação dupla aqui, então não há só ligações simples. São todas apolares. Nós já vimos que H2 e O2 são apolares. E o CH4? CH4 ele tem aqui 4 ligações carbono-hidrogênio. Veja, a ligação carbono-hidrogênio é entre átomos diferentes, onde o carbono consegue puxar o elétron do hidrogênio. Tem aquela frase, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O C é o correndo, né? O carbono é o correndo e o hidrogênio é o hospital. O carbono é um pouquinho mais eletronegativo. Essa frase é para decorar a eletronegatividade, né? Começa no flúor e termina no hospital, no hidrogênio. Então veja que o carbono é um pouquinho mais eletronegativo, ele puxa realmente mais para ele. Então aqui você tem 4 ligações polares, mas a molécula como um todo, ela é apolar. Por quê? Então isso é um motivo para uma aula específica que nós temos no canal, onde a gente, analisando a molécula do CH4, tem que ver a geometria molecular, tem que analisar os vetores aqui, que vão surgir aqui na análise, e você vai ver que não há um dipolo resultante nessa molécula. Ela é apolar. Sendo assim, resposta C é a resposta deste exercício. Caiu no Mackenzie número 7. Na ligação entre átomos dos elementos fósforo e cálcio, que tem 20 prótons, quem se forma? Veja, aqui é a maneira mais fácil, você vai ter a tabela na mão. Você vai buscar o fósforo na tabela, ele é da família 5A. Tem 5 elétrons na última camada, deseja receber 3 elétrons. Cálcio, família 2A. Tem 2 elétrons na última camada, deseja, quem tem menos que 4, deseja dar elétron, como todo metal. Então ele quer dar 2 elétrons, o fósforo quer receber 3 elétrons. É uma ligação iônica. E como é que vai ficar a situação? Veja, o fósforo ele quer receber 3, ele vai ficar P3-, né? Vai ficar com 3 cargas negativas. O cálcio, dando 2 elétrons, vai ficar cálcio 2+. Aí é aquela história, você pode escrever, né? Sempre você escreve primeiro o cátion formado, depois o ânion, fica Ca2+, P3-. Aí você faz aquele esqueminha de a carga de um virar a atomicidade do outro na fórmula. Veja, fica cálcio 2+, P3-. Cálcio 2 mais P3-. Cálcio 2 mais P3-. Aí, a carga de um vira o número de átomos do outro na fórmula. Cálcio 2+, o 2 vira o número de átomos de fósforo. P3-, o 3 vira o número de átomos de cálcio. Então, facilmente você chega que a resposta é a letra E, Ca3P2. Veja, por que dá certo? Porque o total de carga tem que dar 0.
cada cálcio não vira 2+? E cada fósforo não vira 3-? Qual é a quantidade de átomos que tem que ter de cada um para o total dar 0? 3 vezes 2+ dá 6 cargas positivas. 2 vezes 3- dá 6 cargas negativas. Então, por isso que tem que ser Ca3P2. Resposta, letra E. Essa aula, você percebeu que nós precisamos acessar outras aulas para complementar. Aqui no canal, tudo isso está em playlists, dividido para você, para te auxiliar. E cada vez mais nós buscamos melhorar as coisas por aqui. Um bom estudo para você.